Boa noite, Thiago. Tá me ouvindo bem, né, Thiago? Estou ouvindo. Boa noite, Gabardo. Prazer estar falando com você. Boa noite, Thiago. Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a preparação para o jogo, né? Com pouco tempo ou praticamente nada de tempo para armar o time. Qual é a proposta de jogo que você quis colocar em prática hoje? Você acha que o time poderia ter criado um pouco mais, Thiago? E qual é a posição que a direção do Grêmio passou para você? Você vai comandar o time também domingo contra o Novo Hamburgo e depois como é que vai ficar? Por gentileza, essas duas questões aí, Thiago. Bom, primeiro, antes de responder, gostaria de agradecer, né, o presidente, a Amodeu, todo o conselho de administração do clube, né, meus diretores, e pela oportunidade, pela confiança, né, que a direção deu no meu trabalho para a gente hoje estar representando o Grêmio nesse jogo do Campeonato Gaúcho. Também quero agradecer ao Renato, todo esse período foi muito importante para mim, esse aprendizado, esse trabalho com ele, né, foi algo que acrescentou muito para minha carreira e fico muito feliz hoje de estar podendo colaborar um pouquinho aqui nesse processo. Nós conseguimos, assim, Gabardo, anular totalmente, né, o que o Caxias iria propor. Acho que com pouco tempo de trabalho, a gente ali, em uma sessão de treino, trabalhou bola parada, trabalhou como o Caxias pretendia nos atacar, como o Caxias pretendia nos marcar, e acredito que os atletas foram sensacionais nesse sentido, conseguiram realizar exatamente o que nós pensamos para o jogo. Claro que o jogo não foi um jogo tecnicamente muito bom, pelo fato de ser um jogo muito pegado, muito competitivo, o campo está um pouco irregular também, jogo com 60 faltas, então é um número muito alto, jogo muito parado, muito fragmentado, então isso dificulta o estilo de jogo do Grêmio. Um Grêmio que vem há anos trabalhando com o Renato nessa forma de jogar um jogo apoiado, um jogo de construção, e nós tentamos manter a manutenção do trabalho vitorioso do Renato. Agora, o gramado não ajudou e o jogo muito faltoso prejudicou muito, e a direção me passou que eu vou fazer esse jogo, vou fazer o outro, mas em nenhum momento falou quando eu devo finalizar esse processo interino. Então eu estou à disposição, falei para o presidente, para o Amodeu, estou à disposição para ajudar, os atletas me receberam muito bem, então acho que é por aí. Thiago, tudo bem? Boa noite. Eu sei que você assumiu faz poucas horas praticamente, né, essa equipe, mas eu queria que você falasse a respeito do Léo Chu, porque ele é um jogador que ganhou um destaque muito grande, principalmente depois da atuação no Clássico Grenal, e perdeu espaço aparentemente dentro do grupo. Não recebeu mais grandes minutos ou uma sequência dentro da equipe. Por que hoje ele só foi opção no final do segundo tempo, sendo que o PP ele não conseguiu render aquilo que os gremistas se acostumaram no passado? Obrigado. Oi, Matheus, boa noite. Então, o Chu é um grande jogador, a gente já trabalhou há muitos anos já junto aqui no Grêmio, né? Ele é um atleta que fez um grande campeonato brasileiro pelo Ceará, né? Hoje, na nossa proposta de jogo, a gente estava um pouco invertido na questão do Felipe, que improvisou para nós a lateral esquerda. Então, nós não tínhamos aquela ultrapassagem do lateral esquerdo com tanta facilidade, tanta rotina que era o Felipe. Então, nesse jogo, optei em segurar um pouquinho mais o PP, porque o PP está um pouco mais acostumado a fazer esse jogo por dentro e por fora, essa variação, né? E o Chu é um jogador de profundidade pelo lado do campo, né? Mas acredito que o Chu tem totais condições aí de brigar pela titularidade do time, é um grande jogador e com certeza tem tudo para receber mais oportunidade. Oi, Thiago, boa noite. Você assumiu o comando do grupo profissional há poucas horas, teve apenas uma sessão de treinos, mas eu queria te perguntar sobre o ambiente no vestiário do Grêmio, como os jogadores responderam à saída do técnico Renato Portaluppi. Obrigado. Boa noite, Bruno. Muito difícil o momento, né? Os atletas, é um trabalho longo, um trabalho mais duradouro do futebol brasileiro, né? Então é sempre muito difícil, mas os jogadores tentaram absorver o mais rápido possível. Toda a troca sempre é difícil, e falando-se do Renato, que é o maior ídolo da história do clube, também se torna mais complicado ainda. Porém, o profissionalismo dos nossos jogadores foi sensacional. O que eles se dedicaram em campo hoje, a gente tem que contextualizar tudo, né? O Rafinha estreando, o Thiago estreando, né? O Paulo Miranda voltando de Covid, Felipe, PP e o Ferreira
e o Jean se dedicando muito. O Jean, então, o Ferreira e o Felipe praticamente não recuperaram 100% e jogaram o jogo inteiro quase. Então, eu fico muito feliz pela dedicação deles, né? Acredito que isso é fruto, né, do trabalho deles, da herança que o Renato deixou aqui, junto com toda a comissão técnica. São atletas muito dedicados. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Eu quero que você fale em relação aos próximos jogos, pelo menos contra o Novo Hamburgo, você estará comandando o time, né? E há uma indefinição para depois. Se você já pode colocar algo seu no time, alguma ideia sua, alguma mudança que possa ocorrer no time do Grêmio que venha de você. Obrigado. Boa noite, Bruno. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta boa, porque com pouco tempo de trabalho é muito difícil a gente tentar mudar, ajustar alguma situação, né? Eu conversei bastante com alguns atletas assim sobre a gente pensar em como propor o jogo, mas a gente acredita que a melhor forma ainda é uma manutenção do que vem sendo feito. Claro que amanhã no treinamento a gente vai sentar, vai conversar, temos um treinamento já montado, planejado para amanhã a nível tático, para tentar já fazer os encaixes de marcação, como nós vamos construir o jogo, como nós vamos atacar o jogo contra o Novo Hamburgo. Claro que há uma sessão de treino apenas, né? E alguns atletas que jogaram hoje só recuperam. Então, praticamente não se treina, recupera e faz um trabalho visando o próximo adversário, um trabalho muito parado, um trabalho mais posicional. Então, eu te digo que é muito difícil a gente conseguir ajustar alguns detalhes a nível tático e comportamental em tão pouco tempo. Boa noite, Thiago. Eu queria te perguntar sobre as estreias do Rafinha e do Thiago Santos. Qual foi a tua avaliação sobre eles? O que eles te passaram? Se eles estavam já uns 80%, 90% fisicamente, né, preparados. E especificamente sobre o Thiago Santos, que é um volante diferente do que o Grêmio vem tendo nos últimos anos, né? Volante mais marcação, a gente viu até que ele ficava um pouco mais na defesa. Se tu pudesse falar também, por favor, sobre essas duas estreias. Obrigado. Lucas, eles fizeram uma grande partida, né? Eu conversei antes do jogo com ambos, né? No particular também, sobre a gente ir ao longo da partida e conversando, eles vão me passando como eles estavam indo, e o Rafinha e o Thiago fizeram uma partida sensacional, se doaram de uma forma que foi incrível para quem estava há tanto tempo sem jogar. O Rafinha, terminando a partida, o Thiago, a gente viu a intensidade de jogo dele, a forma como ele pressiona, como ele compete. Então, acredito que deu um equilíbrio muito bacana no meio-campo para o Darlan. Os ambos fizeram uma boa partida e o Rafinha conseguiu aí completar a partida. Então, acredito que com ainda a sequência de jogos, ambos têm ainda muito, muito para evoluir ainda. Te falar em porcentagem é muito difícil, mas com certeza ambos atletas têm muito mais para dar. Eu não estou ouvindo, o áudio está mudo. Não estou ouvindo ainda. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, agora estou ouvindo. Beleza então. Estava no mudo aqui. Queria te perguntar sobre essas variações táticas que a gente tem visto no Grêmio, até de outros jogos, né? Acho que até dos jogos que o Renato ainda estava comandando o Grêmio está fazendo aquela variação onde o volante busca a bola entre os zagueiros para ter uma saída de bola um pouco mais qualificada. Tu acha que isso pode ser uma tônica do futebol brasileiro daqui para frente? Isso pode trazer para todos esses times uma variação tática, não só na saída de bola, isso pode estar se transformando num 3-4-3 ou num 3-5-2 no futebol brasileiro, Thiago? Eu acredito que é uma tendência no futebol mundial hoje. Se a gente acompanha as ligas na Europa, principalmente, já tem muitos clubes jogando assim. Eu até no treinamento ontem com os atletas, nós tentamos criar, né, e aqui o campo não ajuda, na primeira fase de construção do jogo, esse terceiro jogador ser o Breno, né? Em alguns momentos a gente também realizar alguns passos verticais e fazer
um jogo apoiado para o terceiro jogador se tornar um volante. E depois, né, algo que eu tentei cobrar bastante deles no treino, na palestra, no jogo, foi quando nós conseguimos entrar no campo do adversário, evitar ter uma superioridade, um número grande de jogadores atrás da linha da bola. Por exemplo, o Caxias estava nos marcando com 2 jogadores perto do meio campo, o Giovani, né, e o John marcando por dentro, e eu a todo momento tentando ir na palestra, no jogo, a gente tentando inibir que tenha 3, 4, 5 jogadores ali o tempo inteiro participando dessa construção, né? Isso automaticamente se encaixa na sua pergunta, né? Porque se você joga no 3-4-3, se você joga num sistema com saída em 3 ou com volante entrando na linha dos zagueiros, você consegue criar essa superioridade numérica com um jogador a mais e automaticamente você consegue povoar melhor o campo do adversário. Foi o que nós tentamos fazer e é o que o time do Grêmio faz há muitos anos, tendo linha de 5 com os 2 laterais bem espetados, os beiradas rodando por dentro. Então hoje a gente acabou ficando um pouquinho prejudicado pela falta do lateral esquerdo. O Felipe nos ajudou muito, foi muito dedicado, né? Mas ao mesmo tempo isso atrapalha um pouquinho, mas eu acredito que é uma tendência em muitos campeonatos e o futebol brasileiro pode andar assim para esse lado. Costumava usar um meio de campo dele ali, aquela mais à frente ali, um jogador que Eduardo, não, desculpa te interromper, Eduardo, não estou te entendendo. Às vezes o PP, às vezes o Ferreira. Hoje tu entra com 2 jogadores bem soltos, a imitação ali que foi o Santos, uma novidade no time. Como é que tu tentou fazer esse time de hoje do Grêmio? Como é que tentou fazer o time do Grêmio? Eduardo, nós tentamos, né, dentro da limitação que tinha, como eu falei, da questão do lateral esquerdo, nós tentamos ali buscar uma saída onde tinha os nossos 2 volantes por dentro, jogando na entrelinha atrás do Giovani Gomes, e um dos volantes, no máximo um dos volantes, indo buscar a bola e tendo a alternância com o GPR. Combinei isso com o Darley e com o Thiago, porque o GPR gosta de vir buscar essa bola, então era muito importante quando o GPR buscava a bola perto do zagueiro, perto do volante, um dos nossos volantes pular mais um espaço, entrar na entrelinha entre as 2 linhas de 4, né? E tentamos ter um pouco mais de amplitude com o PP fazendo esse movimento de dar amplitude, roda por dentro, vai por fora, e do outro lado o Ferreira junto com o Rafinha. Depois nós invertemos, colocamos o Ferreira por lado, o PP fazendo isso, que eles têm muita inteligência para fazer esse tipo de movimentação. Então tentamos construir assim, mas eu acredito que um pouquinho mais de capricho nesse acabamento da jogada hoje, né? A gente também, se tivesse num campo que tivesse condições um pouco mais de realizar a nossa partida, menos falta, esses detalhes atrapalharam muito a partida e automaticamente atrapalha a proposta do Grêmio. Agora é recuperar, tratar, e vamos ver quem está disponível para a gente poder fazer um bom jogo domingo. Boa noite, um abraço a todos.